No terceiro ponto, nós vamos ver entendendo a maravilhosa graça de Deus que salva o perdido ou o pecador. Nossas aulas estão sendo ministradas por meio dessa literatura aqui, ó. Literatura do pastor Leandro Lima, cujo tema é O que é ser um cristão, um manual reformado de discipulado. Então nós estamos utilizando esse material dele, que é muito bom, sucinto, mas bem prático, né? E bem claro, bem didático para a igreja. Então o nosso tema hoje é entendendo a maravilhosa graça de Deus que salva o pecador. A minha pergunta, né, de início é, o que é a graça de Deus? Como você consegue responder essa pergunta? Como você entende o que é a graça de Deus? Seria melhor perguntado assim. O que é para você a graça de Deus? Estamos aqui numa escola, tá? Então a gente tem que interagir. Né? Quando você fala assim, graça de Deus, né, o que é? O que é para você a graça de Deus? Uma ajuda imerecível. O que mais? Um favor imerecido. Está tudo correto. Uma ajuda imerecida, um favor imerecido. O que mais? Um presente imerecido, uma dádiva imerecida, que é a mesma coisa. Um amor imerecível. Então, a graça de Deus, irmãos, ela traz, né? ela tem esses conceitos, né? Ela é ampla no seu conceito. A segunda pergunta, mas o que é a graça em si? É um favor imerecido? É um presente imerecido? É uma ajuda imerecida? Correto. Mas em si, o que ela é? O que é a graça de Deus? O que é esse favor imerecido? Como você consegue traduzir isso na sua vida? Ou como você consegue entender isso? Vocês podem fazer isso aqui é uma classe, isso aqui não tem nada de... Né? Mas aí a gente vai traduzir da mesma forma. É uma ajuda imerecida, é um favor imerecido e tal. Mas em si, como é que eu posso apalpar a graça de Deus? Seria a pergunta mais... Né? De que maneira? Onde ela está exposta? Eu vou mudar a pergunta. Quem é a graça de Deus? Hein? Muito bem. Jesus Cristo. Simples assim, irmãos. Simples assim. Então, entendendo a maravilhosa graça de Deus, que salva o perdido, entendendo Jesus Cristo, que salva o perdido. Não tem outra forma de a gente interpretar isso aqui, a não ser essa. Porque a própria Bíblia, a própria Escritura nos aponta para isso. Cristo é a viva graça de Deus, palpável, visível, real. Então, quando eu falo em graça de Deus, a primeira pessoa que vem à minha mente é Cristo. Cristo é a plenitude da graça de Deus. Sem ela, nós não recebemos nenhum favor de Deus. Nenhum. Porque tudo vem a partir dele, de Cristo. Como nós vimos agora em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Enviou a sua graça. A sua graça. Então, entendendo, somente quando entendermos a realidade do nosso pecado e a consequência dele é que estamos preparados para entender o amor de Deus e o maravilhoso plano da sua salvação. Se nós não temos a consciência, irmãos, da realidade do pecado e do nosso pecado, nós não vamos conseguir entender ou perceber, não é? A maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida, traduzida na nossa salvação. Nós não vamos, irmãos, não vamos. Porque nós vamos sempre achar que nós merecemos alguma coisa. Nós sempre achamos que nós merecemos alguma coisa. Até quando o favor é imerecido, muitos conseguem
torcer isso aí e se acham merecedores desse favor que é imerecido. Observa isso. Observa isso quando você dá esmola. Observa a face do pedinte. Observa a face do pedinte. Então, a sua esmola é um favor imerecido para o cidadão. Mas ele se acha como mendigo no favor de receber o seu favor, como merecedor do seu favor. Essa interpretação, irmãos, é completamente antibíblica, até na esmola. Você não tem a obrigação de ajudar o pedinte, ou tem? Sim ou não? Tem. Deus diz, a quem dá é quem te pede, não é isso? Mas de que maneira você vai dar a esse pedinte aí? Na condição, por causa da condição dele? Não. Você vai ajudar o pedinte por causa da Escritura, não pela condição que ele está lhe impondo. Porque muitas vezes ele quer lhe constrangir pela aparência dele. Então ele lhe obriga, ele se acha merecedor, porque está naquela condição da sua ajuda. Isso é pecado. Miséria como meio de vida é pecado. É o que a gente vê muito hoje em dia. Mas só que, quando nós olhamos para a graça de Deus, né, Deus olha para a gente pior do que o mendigo. Nós somos completamente assim, estranhos a Deus por causa do nosso pecado. E você não pede nada a Deus. Aí que vem o favor imerecido. O pedinte ainda lhe pede. Mas Deus, você não pediu. Ele vem a seu favor e lhe salva. Ele toca o coração. No seu estado de miséria. Miséria mesmo espiritual. Deus sempre tomou a iniciativa na salvação das pessoas, do pecador. Sempre. Sempre. Você só vai para o mendigo quando você é motivado por ele. Ele vem lhe pedir alguma coisa, você vai e dá, ou você não dá. Mas Deus não. Reconhecendo e sabendo a nossa condição de pecador, de separados eternamente da sua graça, da sua pessoa, ele vem a nosso favor, sem que nós mereçamos isso. E toca a nossa vida e salva a nossa vida. E reconstrui e restaura. Essa é a grande graça de Deus. É a restauração de Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus poderia ter permanecido no céu e executado a lei que exigia a morte deles. O salário do pecado é a morte. Que tipo de morte, irmãos? O salário do pecado produz? Quem mais? Você não morre fisicamente, não? Então, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Veja que condenação sobre nós. O peso do nosso pecado, o pecado, a consequência dele é essa. Mas, ao invés de fazer isto, Deus foi atrás deles, a fim de restaurá-los. Gênesis 3, 8 a 15. Então, quando Deus vem ao nosso encontro, irmãos, não vai se limitar apenas a lhe salvar, tirar a condenação sobre você, dar a você a vida eterna, tirar o peso da culpa, da condenação e da morte eterna. Não, não é só isso. Mas ele vem para restaurar a sua vida, é um renovo, é um novo nascimento, é uma reconstrução nova da sua identidade diante dele e dos homens. Isso é a graça de Deus, em sua profundidade. Então, o que Cristo trouxe para mim e para você vai muito além do que apenas tirar de nós a condenação e a morte eterna. Ele veio para restaurar a nossa vida, o nosso coração. Os homens não estão ansiosos por se encontrarem com Deus. Nenhum deles. Nem eu nem você éramos assim. Antes, como Adão e Eva, fogem desesperadamente dele.
Quando você peca, o que é que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Fugir da igreja. Por quê? Porque no seu consciente, Deus está ali. E eu não quero que ele me veja. Eu não quero ver ele. Então você vai correr, você vai se esconder. É assim que acontece? É. Mas leve engano esse, né? Achando que Deus está só aqui, né? Ele está em seu coração se você é crente, gente. Ele mora dentro de você. Não tem como você se esconder de Deus, não. Mas o fato aqui de Adão e Eva aqui, isso é bem característico. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi que eles fizeram? Eles foram para onde? Eles buscaram a Deus. Senhor, nós vamos aqui à tua procura porque nós acabamos de desobedecer a tua palavra. Eles fizeram isso? Não, irmãos. Eles não fizeram isso. Eles se esconderam. Se esconderam de Deus. E quem foi atrás de Deus? Quem foi atrás deles? Olha, se Deus não vai atrás, o que era que tem acontecido com Adão e Eva? Iam ser errantes pelo resto da vida, pecadores eternamente. Não ia haver restauração. Não ia haver reconciliação. Mas é Deus quem toma a iniciativa, irmãos. Isso é ajuda imerecida. Isso é a sua graça. Não é? Fogem desesperadamente. Ainda assim, Deus vai atrás do pecador para lhes oferecer a maravilhosa salvação. Isso é a sua graça. Deus indo de encontro ao homem, aquele que ele criou com a sua imagem e com a sua semelhança. Ele quer restaurar justamente essa imagem e semelhança que o homem perdeu, e o homem manchou em sua vida. Somente quando sentimos a nua e crua realidade do nosso pecado é que podemos entender o mais conhecido dos versículos da Bíblia, João 3,16. Mas, irmãos, o que é que acontece conosco? O pecado é tão cruel conosco, que nós, muitas vezes, não sentimos a realidade do nosso pecado. Nós achamos que nós não pecamos, ou que nós não somos pecadores, ou que foi só um erro, um desvio de conduta, e começamos a trazer a psicologia para interpretar as nossas ações, quando muitas vezes a psicologia não vai interpretar, né, biblicamente as suas ações. Ah, foi um desvio de conduta, foi um erro, foi um deslize. Não tem nada disso. Tudo isso são nomes hoje que se dão ao pecado. Mas pecado é pecado, não importa o que seja. Pecado é quebrar, não é? Ou transigir a lei de Deus, seja ela qual for. E quando você rompe com um, você rompe com toda a cadeia. Não importa. Então hoje, irmãos, em nosso meio, em nossas próprias igrejas, falar sobre o peso do pecado hoje é muito raro. As pessoas não querem ouvir sobre isso, que são pecadoras que pecam. Não querem ouvir sobre, porque isso dá depressão, não é? Isso traz baixa estima, você se sente inferior, então, hoje o discurso é outro. É um discurso positivista, quer colocar para cima o seu ego, né? E você não peca mais. Não, isso é uma falhazinha. Isso aqui você pode consertar. Mas o fato, irmãos, é que você não conserta. Você por si só não conserta. Porque o problema está na natureza, na sua natureza. Esse é o problema. Então, irmão, o que diz o texto? João 3,16. Olha só aqui, observa aqui a iniciativa de Deus. Não pensa aqui em receber a sua graça, mas veja aqui, a princípio, a iniciativa de Deus. Quem toma a iniciativa de vir atrás da nossa vida? Para consertar o que só Ele pode consertar. Irmãos, religião nenhuma vai consertar a sua vida. Seja ela espiritualista, seja ela outra qualquer. Olha o que diz o texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
De quem é a iniciativa de amar o mundo? A criação. É ele, é dele. Ele ama a sua criação, nunca deixou de amar. Então pensa em tudo, toda a criação de Deus. Não pensa só no homem, não. Mas pensa em tudo. Deus amou toda a sua criação e ama até hoje. Ama até hoje. Abrindo aqui um parênteses, falando sobre criação, a gente tem recebido uma carga de notícias no mundo mediático, né, a respeito da degelo dos polos, a questão da temperatura, a questão das queimadas, não é? É uma propaganda assim terrorista, não é? A emissão de gases, não é? E isso é uma coisa assim que extrapola o que é normal nesses contextos aí, não é? Então, se você fizer uma pesquisa simples no Google ou em qualquer outro meio de busca na internet, você vai ver que a Terra já teve tempos mais quentes que esse. Muito mais quentes que esse que nós estamos vivendo. Já teve tempo de muito mais queimadas que essa que nós estamos vivendo hoje. E nós tivemos tempo de muito maior degelo do que está havendo hoje. E a Terra não evaporou, não acabou, está aí do mesmo jeito. Então, essa agenda global, qual é o intuito dela? Trazer pavor, para lhe tornar dependente daqueles que querem controlar o clima, não é? E o mundo físico. Esse é o intuito. Esse é o intuito, porque Deus ama o seu mundo. E quem vai restaurar esse mundo, irmãos, não são esses movimentos. Quem vai restaurar esse mundo é Deus. Agora, isso não nos torna irresponsáveis de cuidarmos do nosso mundo ao nosso redor. Mas a coisa não é nessa proporção que se propaga por aí. Não é? Então Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, essa tal maneira aqui, ela vai ser exposta aqui em enviar seu filho para morrer pela sua criação. A tal ponto dele dar em favor desse mundo o que ele tem de mais precioso, que é o seu próprio filho. Agora, quem tornou o mundo um caos? O nosso pecado. Eu e você. E Deus sabe disso. Mas Ele não quer deixar o mundo como ficou. Ele quer justamente transformar essa realidade. E como vai transformar essa realidade? Através da transformação do coração dos homens. É de dentro para fora a transformação, não de fora para dentro. Como muita gente quer isso. Os movimentos políticos, né, querem isso, a transformação da sociedade de fora para dentro, e não funciona. Não funciona, basta ver a história política e econômica do mundo. Não funciona dessa forma. Mas é de dentro para fora. Deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça. Olha só, eu não quero a morte, mas tenha vida eterna. Quem traz a vida eterna? Cristo. Quem quebra o poder da morte? Cristo. Então, Cristo é, irmãos, a graça exposta de Deus para mim e para você. Diz aqui o autor: como este amor se torna imensurável quando comparamos com o nosso desinteresse por Deus. Então, o amor de Deus, ele é imensurável. O que é uma coisa imensurável? Que você não pode medir. Você não tem a capacidade humana de medir. Segundo, como este amor toma proporções astronômicas. O que são proporções astronômicas? O que é uma proporção? Uma? Hã? Uma unidade?
Quantidade, agora eu entendi. Quem conhece matemática ou física sabe disso, né? O que é uma proporção, né? Que é uma coisa assim. Aqui fala que é uma proporção astronômica. É uma coisa que você também não consegue, não tem fim, não tem tamanho, né? Não tem número que represente essa proporção aqui, de tão grande que é. Quando compreendemos que Ele amou pecadores. Esse amor é astronômico, porque ele amou pecadores. Este amor assume um caráter de infinito. É um amor infinito, porque ele amou rebeldes, blasfemos, intolerantes e arrogantes. Abra aí em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Irmãos, olha isso aqui. Você tem a capacidade de amar alguém rebelde, blasfêmio, intolerante e arrogante? Conviver com essa pessoa? Amar essa pessoa ao ponto de se dar por ela? Você não vai fazer isso. Porque se você disser que vai fazer, eu vou questionar. Até que nível, até que ponto você vai fazer isso? Abra aí em 1 Coríntios 6, 9 e 11. O que diz o texto aí? Pronto, olha aí. Vocês entenderam o versículo? Vamos lá. Olha a profundidade do versículo aí. Isso é Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, né? Presta atenção o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele começa assim: ou vocês não sabem que os impuros não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta com a resposta retórica. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Ora, tem uma contradição? Se não vão entrar, como é que alguns de vocês eram assim e agora estão entrando? Por causa de quê? Porque Deus amou, irmãos. Porque Deus amou. Então, a gente não pode taxar e dizer que esses que estão aqui não vão entrar. Se Deus alcançar, eles vão entrar. Porque assim éramos eu e você. É o que então, Paulo bota a igreja assim de Coríntios assim no mesmo nível. Olha, eu vou furar o balão de orgulho de vocês. Vocês estão se achando muito espirituais, muito importantes. Espera aí. Puf! Porque vocês eram assim. Imerecedores. E Deus alcançou vocês. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha só. Vocês foram lavados, santificados e justificados. Quem foi lavado, quem foi santificado e quem foi justificado? Vamos lá. Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Todos esses foram alcançados, são da igreja, são membros da igreja. Que eram assim antes de ser, na vida passada, mas agora não. Porque Deus os amou de tal maneira que por causa de Cristo, eles foram alcançados com a sua graça. Então o que é que Paulo está trazendo aqui? Olha, eu vou trazer à memória de vocês o pecado de vocês, para que vocês entendam o tamanho estrondoso da graça de Deus sobre a vida de vocês. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com a nossa natureza, com o que nós somos de verdade, diante de Deus, como é que nós ficamos? Ficamos humilhados, irmãos. Nós baixamos a bola na hora. Na hora.
Isso não é Deus nos lançar em depressão, não é isso não. Mas é trazer à nossa mente a consciência do que nós éramos e do que Ele fez por nós. Isso vai nos tornar humildes a olhar para as outras pessoas, né, diferentemente. Que elas podem ser alcançadas pela graça de Deus. Porque não depende delas, mas depende de Deus alcançar o coração delas. E de querer isso. Eu acho esse texto aqui tremendo. Abra aí em 1 Timóteo, agora, capítulo 1, verso 13. Aqui já é Paulo escrevendo para o seu pupilo, que assumiu o seu lugar, né? Isso aqui é que dizem os estudiosos, né? Paulo está aqui, a última carta que Paulo escreve é a segunda carta de Timóteo. Depois disso, Paulo é executado pelo Império Romano, né? 1,13 diz assim. Isso aqui é Paulo dando testemunho dele. Olha que coisa interessante isso aqui. A mim, que no passado era blasfêmio, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus na vida dele. Então, irmãos, Paulo era um homem muito ruim. Ele fala aqui insolente, perseguidor, blasfemo. Paulo matou muita gente, muito cristão. Ajudou a perseguir e a matar muita gente. É um cara terrível. Um cara que a igreja temia no primeiro século. Corria dele. Era um cara insolente. O que é uma pessoa insolente? Ele se acha o quê? Ele se acha Deus. O tal, justamente isso. É um cara insolente. Ele olha assim por cima, ó. Daqui para baixo, para mim não vale nada. Se achava Deus. E mesmo assim, irmãos, olha só. Quem alcança Paulo, não é a sua cultura. Paulo era o apóstolo mais culto, não é, de todos eles. Paulo tinha uma cultura, irmãos, imensa. Paulo falava mais de 4 idiomas. Não é? Grego, hebraico, latim. Não é? Queria ir para a Espanha, devia conhecer o espanhol. Não é? Então, é alguém que, não é? A gente diz, nossa, é o cara, eu sou o cara. Quando eu falo aqui, tem que acontecer. Deus faz, puf, furou o balãozinho dele. Derrubou Paulo. Muita gente pensa que Paulo caiu do cavalo, né? No caminho para Damasco, né? As pessoas dizem isso. E a grande luz apareceu e Paulo caiu do cavalo. Não, meu irmão, Paulo não viajava de cavalo, Paulo viajava ali a pé. Não é? Ele estava a pé. Não é? E Deus derrubou o menino. E transformou a sua vida, né? Transformou a sua vida. O amor de Deus, irmãos, ultrapassa toda possibilidade de compreensão. Quando entendemos que, não é? Ele entregou o seu próprio filho para ser sacrificado em nosso lugar. Você já pensou nisso? Eu fico muito triste porque essa para mim é uma grande luta, irmãos. Tentar entender isso aqui e aplicar isso à minha vida assim, de uma forma que eu possa experimentar isso. Entender o amor de Deus a esse nível. De que eu era quem deveria estar na cruz e não Jesus Cristo. Abra em 1 Pedro aí. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Olha que coisa linda aqui, que esse texto está dizendo aqui. Preste atenção o que é que Pedro está escrevendo aqui. Pedro é outro nome que a gente tem que abrir aqui uma observação para ele, né? Andou com Cristo durante muito tempo, mas era impetuosíssimo. Pedro era assim, osso duro de roer. Teimoso e impetuoso.
ele comete um pecado, irmãos, assim, terrível. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Jesus Cristo não diz isso? Pedro fez isso 3 vezes. E aí? Nós vamos excluí-lo do colégio apostólico? Se eu tivesse na liderança, sim. Eu excluí na hora. Não, não dá para ser crente, não. Vai embora daqui. Não funciona. Não funciona. Aplicando aqui a nossa igreja. Não participa de nada, nem para cá, não. Então tira. Não, está muito tempo longe. Não, tira. Essa é a atitude correta? Foi assim que Deus fez com você? É assim que Ele faz com você quando você pisa na bola? Não, exclui Marcelo. Acabou de pecar, não adianta. Não vai. Não é assim que funciona o cristianismo, irmão. A graça não faz isso, não. A graça, ela agrega, ela acolhe. Ela não espanta. Olha, acolheu a Paulo e vai acolher a Pedro, que fez coisas assim terríveis diante de Cristo, olhando para Cristo, negando, não conheço aquele homem, não conheço aquele homem, e olhando para Cristo, irmãos. Então, você me negou, então eu vou lhe negar diante do Pai. Você não serve para o colégio apostólico. Volta a pescar, vai fazer outra coisa. Mas aqui não. Foi assim que Jesus Cristo fez? Não, irmãos. Vem cá, Pedro. Vamos comer aqui um peixinho na praia comigo aqui. E Pedro lá, acho que estava assim, ó, devia estar assim, cabeça baixa, assim. Tu me amas, Pedro? Então Jesus começa a levantar a moral dele. Não perguntou, por que você me negou, Pedro? Nossa, que coisa horrível você fez. Você pisou na bola. Foi assim que Jesus Cristo fez com ele? Não. Você me ama, Pedro? Porque ele sabia que ele amava Jesus, gente. Te amo, Senhor. Aí conversa vai, conversa vem. Como é que foi a pesca? Foi boa? Foi, tal. E aí, Pedro, tu me ama mesmo? Aí ele, de novo, levantando ali o ânimo de Pedro. 3 vezes, irmãos. O que é que diz 1 Pedro? Aí Pedro agora escreve. Olha só que coisa linda isso aqui. Pedro escrevendo isso aqui. Mudou completamente a vida de Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo homem depois daquelas 3 confirmações, né, de que amava a Cristo. Irmão, quando a gente desvia, quando a gente pega, quando a gente some, não é? Basta uma fagulhazinha de nada para reacender o nosso amor por Cristo. Basta o acolhimento de algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa. Basta isso. Você reaviva, reanima o coração. Isso é a graça de Deus sendo derramada. Porque nós precisamos disso. Né? Nós precisamos disso. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para, ao propósito, conduzir-vos a Deus. O que é que nos impacta aqui, irmãos? O que é que nos impacta aqui nesse texto? Primeiro, é Pedro que está escrevendo isso. Então ele experimentou, ele vivenciou isso na pele, ao vivo com Cristo. Morreu uma única vez. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a morte de Cristo, para mim e para a sua salvação, ela é plena, ela é perfeita, não precisa mais. Né? Você está buscando de Deus a sua salvação, porque Ele já lhe salvou, se você crê nisso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque foi pleno e perfeito o sacrifício dele. Não precisa mais. Você está salvo. Ah, pastor, eu me desviei. Ok, mas você continua sendo um salvo desviado. O que você precisa é reconciliar com Deus agora. Volta, vem embora. Sacode a poeira. Levanta a cabeça e vem, volta. Volta para Cristo. Segundo, o justo morreu pelos injustos. É um justo que satisfez a Deus o pecado de todos os injustos. Tamanha é o poder da obra de Cristo. E aqui, irmãos, o propósito, isso aqui que eu acho tremendo, isso aqui, esse versículo aqui. Para
conduzir-vos a Deus. Quem me conduz a Deus? O que é que Cristo diz em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o resto do versículo: ninguém vem ao Pai senão por mim, para conduzir-nos a Deus, por meio da verdade, do caminho e da sua justiça. É o que Pedro está dizendo aqui. Então, quem me conduz a Deus não são minhas boas ações. Não é minha vidazinha beata, santa, bonita para todo mundo, aparentemente. Né? Por dentro, o coração é um puleiro de galinheiro. Desculpa que expressão. Sujo, completamente sujo. Porque, irmãos, quem nos conduz a Deus é Cristo. Quando a gente peca, o que é que acontece quando a gente peca? Isso no tribunal de Deus. Você é chamado à presença de Deus. Deus vai lhe acusar, pecou. Porque a lei nos acusa. E a lei é Deus. A lei nos acusa, você pecou. Você quebrou a lei. Então vem sobre você, de imediato, a condenação. Porque a lei é para isso. Para apontar o seu delito e já apontar também a sua condenação. Aí o que acontece? Se você é crente, aí aparece Jesus Cristo como seu advogado diante de Deus. Aqui é só uma ilustração, né? Aí Jesus vai olhar para Deus e dizer: o Senhor tem razão, plena razão. Ele pecou mesmo, está correto. Mas está Deus, Jesus e o pecador. Deus está no meio aqui, fazendo ali o meio de campo, a mediação. Aí Jesus vai olhar para Deus e dizer: esse aí, eu morri por ele. O meu sacrifício foi a favor dele, por causa do pecado dele. Aí Deus vai dizer: correto, perfeito. Ele está perdoado da sua condenação, do seu pecado. Para conduzir-vos a Deus. Ele é quem media isso. Não é você, não são suas boas ações, não é a sua espiritualidade. Isso é bom que aconteça, isso é bom que você tenha, isso é saudável. Mas, irmão, não é isso. Esse não é o fundamento que nos conduz a Deus. É Cristo que nos conduz a Deus. Até as nossas orações, né, nós não sabemos orar como convém. Isso mostra, né, como nós somos ainda imperfeitos diante de Deus, né? Quando Jesus atravessava as ruas de Jerusalém, carregando aquela pesada cruz, quando era chicoteado, humilhado e ferido, quando os pregos ultrapassavam as suas mãos e os pés, quando a coroa de espinho lhe machucava a cabeça, ali víamos o amor imensurável daquele que se dispunha a pagar por nossos pecados, a sofrer a punição da lei e receber sobre si a ira de Deus. Você é salvo de quê? E de quem? Você é salva do próprio Deus, irmãos. Você é salvo da ira dele. Cristo levou sobre si a ira de Deus. Por isso que tinha que ser Deus. Não podia ser um homem qualquer que não suporta isso. Mas nós somos salvos do próprio Deus, da sua ira, da sua condenação. Esse é o ponto. Isso é sua graça sobre nós. Abra aí em 1 Pedro 2,24. Vamos ler aqui o texto. O texto diz assim, 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Cristo levou ali na cruz, irmãos, os nossos pecados.
Agora, olha só o propósito aqui. Para que nós, agora nós, mortos para o pecado, por quê? Mortos para o pecado. Porque Jesus morreu em nosso lugar e levou sobre si o meu pecado. Se ele morreu com o meu pecado, então o meu pecado em mim está morto. Então eu sou livre da escravidão do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida, porque ele foi morto em Cristo. Ele foi aniquilado em Cristo. Ele foi destruído em Cristo, que isso levou sobre si. Então ele me dá a liberdade de dizer não. Hoje nós podemos dizer não para o pecado. Podemos correr dele. Porque Deus nos deu esse poder. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está lá em João, capítulo 1. Mas que poder é esse? Para dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. Mas, pastor, tem hora que eu peco assim, nem... Aí eu já me dei conta que eu pequei. Você está entendendo o que você está me dizendo? Pastor, quando eu me dei conta, eu já tinha pecado. Você entendeu o que você está me dizendo com essa resposta? Você está dizendo o seguinte, como é que eu vou interpretar isso aí? A graça de Deus já entrou no seu coração e já lhe trouxe arrependimento para a reconciliação. Por quê? Olha o que você está me dizendo. Pastor, quando eu percebi, eu já havia pecado. Então, essa consciência de você já perceber isso já é a graça de Deus sobre a sua vida, trazendo arrependimento e mostrando o quê? O pecado não tem poder sobre você, que não vai lhe escravizar. Deu para entender ou não? Ou não? Ou está difícil entender isso aí? Isso acontece com a gente todo tempo. Tem pecados que a gente comete que a gente nem só vai perceber depois. Se você percebeu, é porque já houve ação de Deus em seu coração para trazer para você a reconciliação, o arrependimento e o perdão. E o texto aqui continua. Mortos para o pecado. Aí vem aqui, ó, outro propósito aqui. Vivamos para a justiça. O que é viver para a justiça? Segundo as Escrituras. O que é viver para a justiça? Que justiça é essa que nós temos que viver para ela? Ora, se Cristo é quem me justifica, Ele é a minha justiça. Então, viver para a justiça é viver para Cristo, que foi aquele que me justificou. E Ele é a justiça de Deus em meu lugar. Deu para entender ou não? Então, vivamos para a justiça aqui, vivamos para Cristo, para o seu ensino, a sua pessoa, os seus princípios, para o Evangelho. Por suas chagas, fomos sarados. Isso quer dizer o quê, irmãos? Muita gente pega esse texto aqui para orar pelos enfermos, né? Não, você tem que tomar posse da cura, porque Cristo já levou sobre si, né, a sua enfermidade, tal, aquela coisa toda, e fazem campanha de oração pelos enfermos, e esse aqui é o texto que eles usam aqui, não é? Mas esse texto não está dizendo isso. Você foi sarado de quê? No contexto aqui do texto. Dos seus pecados, muito bem. Esse é o contexto aqui, irmãos. Você foi curado, Deus passou um pano, passou assim, lavou você com vinagre de maçã e arrancou ali todas as coxas que tem ali do seu pecado. Você está limpinho, bonitinho dentro dele. Você foi sarado dos seus pecados. Pecado traz consequências, traumas terríveis. E isso, Deus, ó, passou o pano. Você não é mais um doente diante dele. Você está são, perfeito, diante de Deus. Olha só. Isso é muito pesado, isso é muito assim.
Deus lhe vê perfeito. Por quê? Porque toda vez que ele olha para você, ele olha para você através de Cristo, aquele que lhe sarou. Então você é a imagem de Cristo. Não porque nós merecemos isso, isso é pura graça. Isso é pura graça, fundamento da graça. Suas feridas nos saram, seus açoites nos tornam perdoados, sua dor nos faz aceitáveis a Deus. Isso é a sua graça sobre a nossa vida. Para sermos salvos, precisamos entender esta maravilhosa graça que é chamada de Evangelho, a boa notícia. Nós vivemos fundamentados na boa notícia. Qual é a boa notícia? Cristo é o nosso Salvador. Cristo é a plena graça de Deus derramada sobre o seu povo. Deus o planejou em sua sabedoria. O que Deus planejou em sua sabedoria? O Evangelho. Amor e bondade infinitos. A palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia que Deus tem para os homens é que existe uma salvação para pecadores. Existe um escape, existe uma reformulação, uma restauração. Quem trabalha com essa profissão existe, né? Restauradores, né? Eu tenho uma tia, né? Que ela mora em Salvador e ela é uma restauradora. Não sei se ela ainda trabalha com isso hoje, né? E ela trabalhou muito tempo naquelas igrejas de Salvador, restaurando ali as imagens, os quadros ali, né? Existe curso para isso técnico, ela é formada nisso. Mas o interessante é que a restauração, você não vai destruir o quadro, ou a peça, não é? Ou a escultura, você não vai fazer isso. Você vai ter um carinho todo especial pela fragilidade em que a peça já está, para ela não se deteriorar mais e não se quebrar mais. Então o restaurador tem essa percepção, tem essa preocupação. Existe uma norma, né, muito exigente, né, para se restaurar qualquer peça, não é, da história. Então, esse é o cuidado. Então, quando fala que a salvação, Deus restaura o pecador, irmãos, ele não vai pegar você e fazer assim, amassar, jogar fora, não. Não, ele vai pegar você com cuidado, porque precisa de restauração, está tudo quebrado, está tudo destruído. O coração está cheio de caco. Né? E emendar ali os caquinhos ali bonitinho para ficar... tem que restaurar. Então, a salvação, ela vai restaurar a nossa vida. E é interessante que essa restauração, ela é contínua até Cristo voltar, que nós chamamos de santificação. A restauração é um processo de Deus na nossa vida. Ele está restaurando o nosso coração, a nossa mente, os nossos conceitos, e isso leva tempo. Mudar de opinião, irmãos, não é assim como a gente pensa. Em alguns fatos são. Quando a coisa é muito escabrosa, né, então você muda logo. Mas quando você tem convicção daquilo, e chega algo novo, para você abrir mão desse que você tem convicção, para aceitar um novo, demanda tempo. E Deus vai tratando o nosso coração, irmãos, conforme a nossa capacidade de aguentar, de suportar a sua restauração, senão a gente explode. Você não aguenta. Se Deus se revelar para você plenamente, você vai cair morto. Você não suporta. Tamanha luz sobre a sua vida. Você não dá conta. O que foi que houve com Paulo? Paulo ficou em pé? Paulo caiu e ficou cego. Na hora. Porque tamanha é a santidade, tamanha é a glória, então a gente não suporta isso. Então, quando a gente se converte, Deus vai fazendo o quê? Vai restaurando o nosso coração aos poucos, né? Respeitando a nossa estrutura. Como se respeita a estrutura de qualquer objeto que você vai restaurar.
Esse aqui é o ponto. Mas o ponto é, ele restaura a nossa vida. Isso aqui me encanta, irmãos. Paulo diz que a salvação de Deus é uma espécie de proposta que Deus tem feito para salvar os homens. Abra aí em Romanos 3:25. Olha, é uma proposta? Espera aí. Salvação é uma proposta? Não, isso tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo isso. Porque a proposta você pode aceitar ou não, né? Eu vou lhe propor aqui um acordo. Você aceita ou não? Mas a salvação não é uma é uma proposta. O que é que diz Romanos 3:25? Pode ler, lê em voz alta. Pronto. Então, a palavra proposta aparece aí? No texto que você leu, Celina? Então, propôs o que é? É uma proposta, não é isso? Então a palavra existe aí. Mas ele está propondo isso para quem? Para quem é a proposta de Deus aí? Observa o texto. Hein? Não. Aí, os advogados estão aí para fazer a hermenêutica do texto aí. Para quem é a proposta que ele está fazendo aí? Justamente. A proposta não é para o homem. Essa é a questão aí. A proposta é para ele mesmo. Ele está propondo para ele mesmo em seu filho. Olha, observa o texto. Vamos chegar lá. 23. Pois, Romanos quanto? 3:20 e... a quem Deus apresentou, a minha tradução aqui já está mudada, como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Mas como é que está no seu texto aí? A quem Deus propôs, mas propôs aonde? No sangue de Cristo. Então, irmãos, a proposta aqui de Deus da salvação não é em Cristo. Eu estou propondo Cristo para salvar vocês. É uma proposta firme, consistente, concreta, eterna, poderosa, que não volta atrás. Que não volta atrás. Porém, de certo modo, não é uma proposta que Deus fez ao homem. É uma proposta que Deus fez para si mesmo, no seu Filho, no seu sangue. Um sacrifício que o Filho ofereceu ao Trino Deus como um modo de possibilitar que Deus salvasse pecadores sem que o próprio Deus deixasse de ser justo. Deu para entender isso aqui? É complicado, né? Deus deixou de ser justo por salvar pecadores quando ele condena o pecado à morte? Não. Por quê? Porque ele recebe a justiça de Cristo, levando sobre si a sua ira. Deu para entender agora ou não? Por isso que Cristo justifica o pecador. Porque Jesus justificou, recebeu em si, no seu corpo, a condenação de Deus. Deus foi justo em condenar a Cristo? Foi. Foi lá. Então ele vai morrer, ele morreu pelos pecados. Então Deus cumpriu ali a sua justiça. E Cristo ressuscitou para justificar os pecadores por quem ele morreu. Deu para entender? A justiça de Deus em Cristo. Deus não deixou de ser justo porque cumpriu ali a sua lei, o salário do pecado é a morte, e ele morreu. E ao mesmo tempo, Jesus ressuscita para que eu e você sejamos justificados diante de Deus. Isso é, nós recebemos em nós a justiça de Cristo. Então, a condenação de Deus para mim e para a sua vida não vem mais. Porque nós recebemos a justiça de Cristo em nossa vida pela sua morte. Por isso que é um sacrifício substitutivo.
Não é isso? Então, é isso aí, não é? O texto diz aqui, mas podem ser justificados seus pecados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja aí o 3:24. Olha o 3:24 aqui. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que redenção é essa aqui? A sua justificação. Por isso que Paulo diz, morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo nos justificou. Irmãos, vamos terminar vamos concluir o nosso tema de hoje, né, que é entendendo a maravilhosa graça de Deus na salvação em Cristo Jesus. Isso aqui é o contexto anterior, o 23 diz, né? O 23 fala que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, né? Mas, sendo justificados aqui, justamente isso aí. É o que Paulo está fazendo aqui, trazendo a consciência da igreja do pecado e mostrando através dessa consciência, mostrando aqui a justificação que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, concluindo a nossa aula de hoje. Jesus, irmãos, ele carregou integralmente a culpa dos nossos pecados. Integralmente. Isso está em Romanos, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus, irmãos. É exposta, revelada na salvação. Então, todas as vezes que você pensar em graça de Deus, pensa em Cristo, no seu sacrifício e na sua ressurreição. Você vai entender melhor o que está acontecendo, o que Ele fez por você, sem que nós merecêssemos nada disso aqui. Mas aprove a Deus nos amar e nos restaurar. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.